Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para a segunda palestra da noite, da nossa primeira semana de teclas. E agora a gente está aqui com o Bruno, tá? O Bruno, ele é muito especial, porque ele é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa muito especial, né? Não por causa da deficiência que ele tem, mas é porque a deficiência não limita ele do que ele quer fazer. Tá? E a gente está muito feliz de ter ele aqui conosco nessa primeira semana de teclas, tá? Porque ele é o nosso aluno e ele tem um conteúdo muito bacana para nos ensinar, né? Sobre como lecionar, né? E como planejar as aulas de teclado, que é o instrumento dele de estudo, nas suas performances, tá? O Bruno é licenciado em música, tá? Com habilitação em educação musical. Ele é pós-graduado em música e cognição. Ele tem curso técnico em teclado pelo Conservatório de Juiz de Fora e ele está cursando pós em educação musical, né? E ele é nosso aluno aqui do bacharelado, né? Na habilitação de teclado. Tá? Então, Bruno, seja bem-vindo, tá? Eu, como seu professor aqui, estou muito feliz de ter você aqui na nossa primeira semana. Creio que você está enriquecendo e vai nos ensinar bastante, tá? Fica à vontade para falar aquilo que você trouxe hoje do seu conteúdo, tá? A gente já tem aqui bastante pessoas te assistindo, tá? E você está em casa, tá? Está entre amigos, entre colegas, tá? Fique Bom, bem à vontade, tá bom? obrigado. Bom, primeiramente queria dar boa noite para todos, dizer que para mim é uma honra, assim, sinceramente, assim, é difícil até descrever, né? Quando o professor Éder me fez o convite, eu fiquei eufórico, porque falar do teclado para mim é uma coisa muito especial, dos instrumentos de teclas, né? Eu amo o teclado, é um amor, assim, que não tem como. Eu vivo tocando teclado, quando eu não estou tocando, eu estou dando aula. Participar, para mim, foi uma honra muito grande. E o professor Éder disse palavras para mim aí que eu já fiquei, né, emocionado logo de cara. Dizer para ele que ele é um grande cara também. Poxa, o Éder é um cara que traz uma bagagem não só musical, mas como pessoa para a gente, né? É um cara que tem um conteúdo muito especial. E era um sonho para mim estudar no Grupo Unis e fui muito bem recebido, então estou conseguindo concluir esse curso, né? Estou fazendo o curso, tenho tido um apoio muito grande, professor Luciano, professora Andréia, professor Éder, que eu estou sempre em contato, e o professor Celso, né, também, que é o coordenador do curso. Queria agradecer muito a todos vocês, Andréia, Luciano, professor Celso, Éder, e a todos os outros professores, pessoal do suporte. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela forma que vocês me acolheram. Bom, eu sou professor hoje, né, do Conservatório de Juiz de Fora, onde eu dou aula de teclado, inclusive para o ensino médio, onde tem dois alunos meus que vão se formar esse ano agora, finalzinho de ano. Eu dou aula também na escola Afonso Maria de Paiva, que pertence à Prefeitura de Juiz de Fora, né? O Conservatório Estadual e a Prefeitura e o Afonso Maria de Paiva é uma escola municipal, onde eu atuo na educação infantil. Então, tem sido um privilégio muito grande para mim atuar como professor. E eu sou deficiente visual, né? Total, eu não tenho resíduo nenhum visual. E isso é uma coisa que, graças a Deus, não me impediu, né, de realizar meu sonho de conhecer pessoas tão especiais, como o professor Éder, por exemplo. Então, eu queria fazer esses agradecimentos, dizer que eu sou muito grato a todos que têm me ajudado na minha trajetória até aqui, e o pessoal do Grupo Unis também. E agora que eu estou nessa caminhada com eles, né? E, bom, falando do conteúdo, como planejar aulas para alunos em diferentes estágios ou em diferentes níveis, é uma questão muito que nos faz trabalhar muito na realidade, né? Porque quando a gente tem alunos em diferentes estágios,
igual, por exemplo, no conservatório, eu tenho aluno no estágio inicial, começando no 4º ano, é sorteio. Então, a maioria entra sem saber nada. E, ao mesmo tempo, eu tenho alunos do ensino médio, que já, né, estão no estágio mais avançado. Então, como trabalhar nessas questões? Isso requer de nós uma pesquisa muito grande, porque a gente precisa fazer um mapa, né, dos alunos individualmente, do que aquele aluno, com o que ele chegou, com qual bagagem ele chegou, e a partir dali desenvolver um plano de estudo para aquele aluno. E isso requer o que de nós como professores? Uma pesquisa constante, uma formação continuada, né? Porque a demanda é muito grande. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma coisa que assusta, 6 alunos numa sala de aula, igual aqui no Conservatório de Juiz de Fora, quando eu me deparei com 6 alunos, era até alunas, que foi coincidência, 6 mulheres, falei, e agora, hein? 6, como que eu vou fazer? Todas iniciantes. Eu conversei com todas individualmente, vi que cada uma sabia, e tracei uma estratégia, né? Que é de quê? Aí sim, colocar um plano comum para todas, que é o que tem que passar, né? Escala, exercícios iniciais, numeração dos dedos, né? Um conteúdo assim que todas teriam que passar. Aquelas que já tinham um pouquinho mais de conhecimento, relembrar ou aprender da forma correta. Porque às vezes o que acontece? O aluno passa por um conteúdo, você pergunta assim para ele: você sabe tríade? Sei. Você sabe tétrade? Sei. Monta aí para mim as 12 tríades maiores e as 12 tríades menores e as 12 tríades. Monta para mim as 12 tríades maiores e as 12 tríades menores. Ele não sabe. Ele monta só o dó, o ré, talvez, ou monta 5. Então, dentro dessa questão de planejamento, eu vejo a necessidade de, quando tem mais alunos na sala, por exemplo, dentro de um processo de iniciação, um conteúdo comum a todos, né? É claro que, dentro do possível, a gente pode chegar individualmente em cada um e acrescentar algo mais. Por exemplo, tem gente que já toca na igreja, mas usa os dedos errados, como eu falei anteriormente. Aprender da maneira correta, né? Uma coisa muito importante. E também relembrar. E dentro dessa perspectiva de planejamento para alunos em diferentes estágios, um exemplo que eu tenho no conservatório aqui de Juiz de Fora é que o aluno, a partir do 1º ano do 2º grau, ele tem 2 aulas de 50 minutos. Então, isso nos permite trabalhar bastante repertório e trabalhar também, em parceria com a estruturação, por exemplo, a montagem de acordes, tétrades, a gente montar os campos harmônicos e tocar todos, a gente trabalhar posteriormente, já no 2º ano e no 3º ano, os campos harmônicos menores. A gente consegue fazer tudo isso na prática, trabalhar as progressões, trabalhar o embelezamento das músicas, os acompanhamentos, né, também, porque antigamente o teclado, principalmente no começo do ensino do teclado, era muito aquela questão, né, de uma cifra para a gente fazer na mão esquerda e melodia na mão direita, né? E hoje isso mudou muito, porque hoje a gente tem métodos para teclado sensacionais, que trabalham não só a montagem dos acordes e a questão das escalas, mas também a questão harmônica, né? A harmonia em si, os campos harmônicos, as progressões, funções harmônicas, né? Então, hoje a gente tem essa possibilidade. Então, a gente consegue trabalhar essas questões, por exemplo, no ensino médio. Isso serve também para alunos particulares, né? O que fazer no começo e quem está avançado, até mesmo quem está de forma intermediária. Como descobrir o que passar para esses alunos.
Primeiramente, dentro do que ele vai fazer, como eu disse antes, ele vai mostrar alguma coisa para a gente, que caminho tomar. E também, uma coisa importante é a gente seguir no dia a dia com o aluno. As evoluções que ele vai tendo, a gente vai conseguindo passar, né, mais conteúdo para ele. E o que eu noto muito nessa questão, voltando à questão do aprender, é que, às vezes, os alunos passam por aquelas matérias, por aqueles assuntos, e só superficialmente, e não realmente compreendem mesmo o que tem que se compreender. Porque um planejamento de base para um aluno, vamos dizer assim, ter uma independência boa nas teclas, passa por tocar as escalas maiores, por exemplo, tocar as 12 tríades maiores, as 12 menores, tocar a tétrade maior com sétima maior, a menor com sétima, a maior com sétima também. Já dá para ele, por exemplo, uma gama de possibilidades incríveis de tocar várias músicas, de começar até mesmo a trabalhar a improvisação usando tríades e tétrades, né? Então, essa base, essa trajetória do aluno, a gente pode trabalhar de maneira gradativa. E em cada série, né, eu uso muito o conservatório como exemplo, porque eu trabalho lá, tem um programa a ser seguido, né? Mas esse programa ele serve mais de guia, porque durante o ano tem possibilidade de fazer muito mais coisas. Então, há a possibilidade de estar trabalhando, até mesmo adiantando algumas matérias, dependendo da evolução do aluno. Isso é notório. Tem aluno que consegue aprender de uma maneira, assim, muito rápida, né? E tem outros que demoram um pouco mais. Então, como eu disse antes, o próprio aluno vai dando para a gente aquilo que a gente pode fazer com ele naquele momento. Um outro comentário que eu queria fazer, né, fazer uma observação, é a questão quando a gente tem um aluno com necessidades educacionais especiais. Quando o aluno tem um problema, às vezes, de aprendizagem, ou o aluno realmente tem um problema cognitivo, né, pode acontecer isso. E como é que a gente vai planejar as aulas para esse aluno? Por mais que eu seja deficiente visual, para mim também está sendo um desafio, né? Porque uma coisa é você ser deficiente, ter algum tipo de deficiência. Outra coisa é você ensinar pessoas com deficiência. São coisas diferentes. A gente precisa muito, para planejar essas aulas, pela vivência que eu tenho tido, ter um contato direto com o aluno e perguntar a ele o que facilitaria a vida dele. Porque a partir do momento que eu tenho minhas concepções, não abro mão delas, eu praticamente tenho que obrigar o aluno a fazer do meu jeito. Isso nem sempre ou quase nunca vai funcionar. Então, há necessidade de ter essa abertura de diálogo, ter essa abertura de realmente perguntar o que facilitaria para você. E aí, dentro da resposta daquele aluno, você não vai abrir mão de ensinar aquilo que todos têm que aprender. Eu tenho um projeto no YouTube, depois vocês podem procurar lá, é o Piano e Teclado para Cegos. O piano e teclado para cegos veio de quê? De eu não encontrar, às vezes, materiais acessíveis no YouTube. O cara pegava e falava assim, o pessoal até ri quando eu falo isso, mas é muito sério. Até eu fico rindo, mas é uma coisa muito séria. Aqui, eu estou montando esse acorde aqui, olha na tela. Para quem não enxerga, é impossível, né? Eu estou usando esses dedos aqui, ó. E mostrava o dedo lá. Eu estou usando essas teclas que eu estou apertando. Então, quer dizer, impossível, né? Então, eu criei o Piano e Teclado para Cegos, que foi uma forma de fazer um conteúdo acessível. E é impressionante como eu recebi retorno, gente de Rondônia me mandando mensagem, recebi uma mensagem no Face da Colômbia, eu fiquei, assim, encantado. Do Brasil, assim, de fora foi estrangeiro, assim, foi só a Colômbia mesmo, mas do Brasil foi de muitos lugares mesmo.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cidades mesmo, assim, que eu nunca tinha ouvido falar no interior, e me mandando mensagem, chegava um número no meu WhatsApp, assim, com DDD diferente, assim. Então, assim, hoje, as nossas aulas têm que ser planejadas com acessibilidade, porque e acessibilidade para quem tem deficiência e aulas especiais para quem tem necessidades educacionais especiais, porque eu vivo isso no Grupo Unis hoje. O Éder e os outros professores não deixam de não deixam de passar conteúdo nenhum para mim. Eu estudo o mesmo conteúdo dos outros alunos, porém ele, por exemplo, marca comigo pelo Google Meet e me explica o que, que é para fazer, como que está, o que, que ele precisa de mim para eu poder responder, para eu poder participar da aula com exatidão. E isso, assim, eu confesso para vocês que me enche de alegria, porque é isso que a pessoa com necessidades educacionais especiais precisa. Ela precisa ela não precisa não de facilitar, por exemplo, para ela tirar uma nota boa, não. Ela precisa de facilitar, sim, para que ela tenha as mesmas condições que um aluno que não tem necessidade educacional tem. Precisa das mesmas condições, ou seja, ter a igualdade para poder estudar, para poder se esforçar. Porque se eu, enquanto deficiente visual, não me esforçar como professor, eu não vou ser um bom professor, não é porque eu sou deficiente, sim porque eu não me esforço para ser um bom professor. Eu não vou ser um bom aluno porque eu não me esforço para ser um bom aluno. Hoje eu creio que a minha deficiência visual é só uma questão minha pessoal, vamos dizer assim, uma característica minha. O meu trabalho como professor é o meu trabalho como professor, com direitos, deveres, como todo professor. Horário para chegar, horário para sair, diário para entregar, alunos para avaliar. Então, isso é uma questão também que tem que ter um planejamento, né? Assim como todo professor planeja suas aulas, eu preciso planejar as minhas e, assim, seguir a trajetória. Uma coisa importante, eu vou falar aqui também, que eu acho legal compartilhar com vocês, como que eu faço para dar as aulas de teclado para os meus alunos, que todos enxergam, né? Eu tenho alunos deficientes visuais também, devido ao projeto Piano e Teclado para Cegos, mas para eles é tudo gravado em áudio, é um outro tipo de aula, né? Mas para quem enxerga, como funciona? Eu tive um professor que teve o cuidado de me explicar as notas na pauta e as notas nos espaços. E daí eu fui pesquisar cada sinal, o que significa cada grafia na partitura, e eu nem sabia que eu ia dar aula no conservatório. E eu preparei um vasto material para isso. E eu fui preparando depois também, quando eu peguei o cargo no conservatório, meus próprios materiais. As escalas maiores, tudo alguém fez para mim, um amigo meu professor também. Então, eu sei exatamente, hoje também com a tecnologia, né, que o celular lê, né, através do aplicativo de voz, tudo, eu passo para o aluno exatamente o que eu tenho em minhas mãos, o livro tal, a página tal, a música tal, e consigo ter essas ferramentas para poder dar uma aula coesa para o aluno ter o conteúdo. Eu até brinco com eles, eu falo com eles, ó, o teclado está aqui, mostro o teclado. O PDF está aqui, a explicação está comigo. Se não aprender, é só se não quiser. Eu brinco com eles lá. Então, assim, hoje, as ferramentas que a gente tem ao nosso favor nos permite planejar a aula, ler tudo, né, por exemplo, no computador, igual eu uso o celular, nos permite planejar nosso material, criar nossos materiais específicos para cada aluno também, e planejar nossas aulas realmente baseado nos alunos que a gente tem, no material humano que a gente tem. É claro, respeitando sempre a grade curricular da escola, o programa, né? Mas sempre há abertura para acréscimos, né? E o que faz a diferença também, ao meu ver,
é como que o professor transmite esse conteúdo. Então, há até um planejamento para isso. Falando do Éder de novo, o Éder, sim, eu me identifiquei muito com ele porque ele fala as coisas de uma forma que abrange outras, né? Vamos dizer assim. Ele passa uma matéria para a gente e já explica de outras formas aquela matéria, não tão convencional como a gente escuta só como se a gente visse só um lado da moeda, não. Ele mostra o outro lado da mesma moeda. Então, isso é muito importante. Não é só, por exemplo, tocar com os dedos X num acorde. Tem como usar outros dedos? Tem como fazer uma inversão na música tal? Né? Então, são assuntos que um planejamento de aula acaba nos levando também. Porque por que eu vou trabalhar com inversão de acordes nessa aula? Por que eu vou trabalhar com o campo harmônico? O aluno já sabe montar os acordes para poder fazer uma progressão? Ele já sabe progressão para poder trabalhar um campo harmônico, né? Então, são coisas que vão sendo linkadas, uma coisa com outra, né? Isso vai sendo linkado. E acaba que os assuntos concernentes à matéria do nosso instrumento, né? Que é a performance, que é para, na verdade, a gente trabalha tudo visando uma performance boa, né? Uma performance bonita. A gente inclui também nessa questão da performance a motivação do aluno, né? Como motivar aquele aluno, como manter ele feliz, escolher uma música que ele gosta, né? Perguntar, fazer uma entrevista com o aluno, né? Ontem a gente foi avaliar o pessoal que foi fazer prova lá no conservatório ontem, para estudar em 2023, e eu estava com um amigo meu lá na banca, eu falei com ele, vamos fazer umas perguntas para quem chegar aqui, para ver qual é realmente o objetivo para estar aqui, por que quer estar aqui, para quê, para onde quer chegar, né? Porque a motivação do aluno é muito importante. Um aluno motivado, ele se dedica mais, nossa, eu vou treinar aquela música, ela é bonita, eu sempre quis tocar essa música. Então, um planejamento passa muito por isso também, por ter a possibilidade de agregar valores, né, às nossas aulas, ser diferente. E numa instituição, assim, mais, igual um conservatório, com o piano, né, tem aqueles programas todos lá, aquela coisa clássica, bem, né, seguir bem a risca a música erudita, né, no teclado a gente já tem o oposto, a gente consegue fazer as músicas da igreja, que às vezes a pessoa tem vontade de tocar no culto, ou na missa, a gente consegue fazer as músicas mais populares, a gente consegue fazer outros tipos de trabalho usando o teclado, né? Tocar com ritmo, né? Usando a bateria, usando os ritmos mesmo, bossa, né? Usando todos os recursos do teclado, usando timbres diferentes, né? Tocando usando timbres diferentes. Então, assim, se a gente planeja as aulas, a gente tem como fazer a evolução do aluno e até a evolução do aluno faz o nosso planejamento também evoluir. A gente planeja, por exemplo, esse mês eu vou trabalhar na primeira aula isso, na segunda isso, terceira isso e quarta isso. Vamos supor, 4 semanas, né? E a gente vai vendo que dentro daquele planejamento que a gente fez, eu podia ter colocado isso aqui. Então, vira uma coisa tão natural que isso vai crescendo, 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 e com certeza a gente tem materiais para o resto da vida, que é o que eu tenho feito. Eu fiz alguns materiais ano passado, que eu já estou usando esse ano, com certeza vou usar ano que vem, e assim sucessivamente. Então, são coisas que a gente faz que com certeza a gente colhe os frutos, né? Enquanto a gente está planejando essa aula, a gente está crescendo, a gente está aprendendo também, né? E uma coisa importante também nesse planejamento que eu vejo, até em um instrumento, os métodos ativos, né? A gente realmente permitir que o aluno também participe da construção do seu conhecimento, né? Do conhecimento dele, né? Por exemplo, às vezes eu mando um material para um aluno
Por exemplo, assim, eu mando para ela, por exemplo, campo harmônico menor natural. Eu falo, lê, que semana que vem a gente vai abordar esse assunto. Então, um aluno que já estudou o campo harmônico maior, ele vai começar a notar as diferenças ali. Quando ele chegar, eu vi que é assim, eu vou te perguntar, quer dizer, já teve um processo ali de interesse dele poder ler e depois a gente discutir aquele assunto. Então, são coisas que a gente pode testar durante um ano, né? Durante o processo de ensino-aprendizagem. Se com aquele aluno vai funcionar assim, né? Com outro, a gente pode testar de outra forma. E, com certeza, tudo isso vai se encaixando, vai ganhando corpo, vai ganhando forma, e a gente vai conseguir, assim, né? Dar uma aula realmente, assim, com a dinâmica boa tanto para a gente como para o aluno, né? Eu acho que tem que ser bom para os dois lados, né? A gente tem que estar motivado em dar as aulas também, a gente tem que estar com a energia, né, para dar uma aula boa, uma aula mostrando realmente que a gente está interessado em estar ali, que aquilo é bom para a gente, e o aluno também passar isso para a gente, né? Acho que é uma troca, e a gente consegue essa troca, com certeza, planejando nossas aulas na questão técnica, né, pedagógica, e também na questão nossa mental, física, né, e espiritual, né, tipo, estando bem mesmo, estando tranquilo e pronto para trabalhar, para dar o nosso melhor nesse planejamento. Como a gente fez como a gente faz o planejamento, né, a gente vai com certeza também nesse planejamento automaticamente já ter execução desse planejamento. Vai acontecer naturalmente e aquilo que tiver que ser consertado, com certeza vai ser. A questão do teclado em si é um instrumento, né, que tem crescido muito, né? Antigamente, o teclado não tinha o que tem hoje, né? O valor que tem hoje, né? Hoje tem teclado com timbres maravilhosos, teclados caríssimos que entregam muita coisa hoje. O teclado hoje é um instrumento que, por muito tempo, por falta de informação, esse teclado ficou à sombra do piano, né? Eu falo que hoje não. Hoje o teclado tem vida própria. Instrumento maravilhoso, instrumento que veio para ficar, né? E cada vez mais se modernizando aí, trazendo sonoridades tão boas para nós, né? E até o planejamento da nossa aula passa por essas questões de usos diferentes do teclado, né? Até isso ele nos permite. Então, é isso que eu gostaria de falar, né? Deixar para vocês isso, primeiramente, sobre a questão de planejar essas aulas. Acaba que, fazendo uma síntese, né? Fazendo um resumo, é isso, o planejamento de aula vai passar, com certeza, pela nossa experiência como professor, vai passar pela nossa sensibilidade de aluno para aluno, e até mesmo sensibilidade de turma para turma, respeitando sempre a grade do programa da escola, da instituição, né? Mas isso serve até para um aluno particular. A gente vai tendo um entendimento, né, do que a gente tem que fazer com aqueles alunos, isso serve também para a turma. Porque tem turmas que são de um jeito e tem turmas que são de outro. E a gente vai vendo o que dá para adequar. Professor Bruno, Éder? estou aqui. Bruno, tá me ouvindo? Sim, Muito, muito bacana, né, a sua fala e como você organiza aí os seus materiais, seu ensino, tá? E eu queria te fazer algumas perguntas, né? claro. Quero que você conte para nós qual a impressão que você tem quando um aluno chega, ele não te conhece, né, e depara com um professor com deficiência visual. Que experiências você tem para compartilhar com a gente? Muito legal. Então, quando era até um. Ano passado, por exemplo, eu fui dar aula online, que eu fui contratado, a gente estava no online, então, era uma chamada tipo essa aqui. Aí eu peguei,
O aluno, oi, tudo bem, professor? Tudo bem. Eu falei, eu sou o Bruno e tal, e falei. Mas quando foi no presencial, tinha alunos que alguns é do ano desse ano também, e outros não. Foi muito engraçado, porque teve gente, por incrível que pareça, que não percebeu durante o tempo de aula. Teve gente que não notou, porque eu tenho, assim, quando eu vou falar com a pessoa, eu viro o rosto para a pessoa e tal, tem uma postura bem, assim, que condiz, assim, com alguém que está conversando mesmo, né? Não Sim. sei se isso também contribui, mas eu sei que teve gente que não percebeu. Mas você está falando sério? E, e teve algumas pessoas que falaram assim, olha que legal e tal, e que bacana que você é um exemplo para nós. Mas o que eu falo com as pessoas, sim, cara, que é um negócio incrível. Por exemplo, tem alunos meus lá que acaba a aula, eu trabalho à noite, né? Acaba 10 para as 10. Aluno meu me leva no ponto de um ônibus, cara. Alunos de outro professor me vê na rua, você quer ir a algum lugar e tal. E é muito legal isso. Eu estava até comentando com um amigo hoje que, graças a Deus, eu me dei bem, que os alunos, assim, tiveram empatia comigo. Então, assim, isso facilita muito para mim e, com certeza, para eles também, né, esse contato. E depois, cara, depois que passar esse primeiro contato, aí já fica normal, aí já é questão de relação de professor e aluno mesmo. Certo. Uma outra coisa que eu quero te perguntar. A gente estava aqui na palestra anterior com o professor Luciano, e ele estava falando sobre um método que ele faz por imitação, né? Com os alunos iniciantes, ele imita, ele toca, para o aluno Uhum, ver, depois o aluno imita ele sem partitura, sem nada, tá? Ele está fazendo isso com os iniciantes. Queria que você uhum, explicasse para a gente como você trabalha, porque você já disse que no conservatório tem uma metodologia a ser seguida, né? Tem um sim, programa que você tem que seguir com os alunos. sim. Você sabe isso tudo de cor, você toca para demonstrar isso para o aluno. Como que, para você, como você trabalha com isso, né? Já que você não consegue ver a partitura e você não consegue mostrar na partitura para o aluno, como que você desenvolve esse trabalho? Tá. É, a questão da imitação, sim, eu toco. Por exemplo, eu tenho uma partitura da música Velha Infância, por exemplo. Eu pego essa música e falo, eu quero passar essa música para o aluno. Eu vou, pego a partitura, eu consigo, com o leitor do celular, eu consigo, às vezes, ler algumas cifras, alguma coisa assim de da partitura, saber alguma coisinha, mas quando não dá, o que eu faço? Eu vou e tiro a música todinha nos tempos que ela precisa, né? Eu tiro a música de ouvido todinha, a melodia ali da música que eu vou trabalhar, eu tiro a melodia e como os meus alunos lá, já a maioria já sabe ler partitura, né? Os mais adiantados, eles já conseguem ler essa partitura e, como eu sei os sinais, eu tenho um manual todo aqui falado de cada sinal. Ah, professor, tem um sinal assim, assim. Eu vou e falo qual que é para eles, o que, que eles têm que fazer, e tiro essa música para tocar com eles. Porque aí, se tiver dúvida na questão de tempo, essas coisas, eu sano na hora lá com eles. E os alunos iniciais, eu pego as músicas bem facilitadas mesmo, que não há necessidade de ter tanto. Não vai ter tanta coisa assim, né? Porque são músicas mais simples e eu faço a mesma coisa, eu tiro, pego a partitura até com a cifrinha assim, por exemplo, mi, fá, sol, aí tá lá, né? Representado pelas letrinhas, F, G. Então, assim, eu faço isso. Eu vejo qual que é a necessidade do aluno, tiro essas músicas e para poder passar para eles, e passo as partituras mais simples. Aí eu costumo fazer também, eu tenho aqui, né, as escalas na pauta, eu pego uma escala só e passo, ensino a ler também. Ah, colado na linha vem o Ré, em cima da primeira linha, essa notinha aí é o Mi. Então eu trabalho muito isso, já que eu tive a oportunidade de aprender, eu uso isso ao meu favor. Bacana. Uma outra pergunta que eu quero te fazer. Como que você aprende a mexer no teclado, né? Porque a gente sabe que o teclado ele tem várias funções, né? Ele tem Sim,
a parte ritmo, a parte da gente escolher o tipo de som que a gente quer. Eu falo assim que para mim é difícil. O teclado que eu tenho aqui, eu estou descobrindo ele até hoje. Eu falo, nossa, descobri uma função nova. Né? Então, como que você, na sua limitação, consegue manusear o seu teclado, ou em outros teclados, que às vezes você tem que dar aula num teclado diferente, tá? Como isso dificulta o seu trabalho ou não? Como que você lida com isso? Bom, a questão do teclado é porque a pessoa que tem deficiência visual, ela vai muito de decorar os botões. A gente não tem Sim. como ler os nomes, mas a gente decora Aham, muito é o segundo botão da carreira tal, o primeiro da esquerda, essas coisas assim. aham, Então, o que que eu faço? Como eu tenho os teclados fixos no conservatório, para mim poder saber mexer neles, geralmente também é uma coisa muito padrãozinho também, né? Tipo assim, você aperta o, um botão, aperta o ritmo e já começa lá. Depois você vai selecionando, você acha o mais, o menos. Então, o que que eu fiz? Eu cheguei lá, é, chamei um professor amigo meu, falei, perguntei ele me mostrou lá os botões lá, onde que fica tudo. E quando eu tinha alguma dúvida, eu falava para ele, onde que está escrito isso aqui? Pá, ele falava, eu falava, então aperta aí e vamos embora. Essa parte, assim, igual eu estou com o teclado aqui também, é claro que essa parte não vem da noite para o dia, de dominar o teclado, né? Você sempre está descobrindo alguma coisa, igual você falou. Igual esse que eu te mostrei aqui, eu também comprei ele recente. uhum. Então, ainda tem algumas dificuldades. Mas algumas coisas, no mexer mesmo, eu consigo ajustar. Então, dentro do trabalho, assim, dá para levar tranquilo lá com os alunos essa parte. Legal. Ó, quando você comentou sobre o seu canal, eu divulguei ele aqui, viu? Tomei a liberdade de Chico, divulgar obrigado, o obrigado. canal. Aí alguns aqui já disse que já se inscreveram lá, então você vai ter novas inscrições lá no seu Obrigadão, canal, galera. tá? E a gente tem alguns comentários aqui, ó. O professor Luciano está te assistindo, tá? Ele diz que o seu trabalho é inspirador, é um exemplo de superação, fonte de Luciano é fera. inspiração e que deve ser divulgado para mais e mais pessoas, tá? Tá te dando os parabéns, diz que você é o cara, Obrigado, viu? professor. Você é top, cara. Diz que o seu carisma e humildade trazem esses reflexos, tá? De empatia. A Cirlei está dando parabéns pelo seu trabalho, tá? O Paulo Henrique também está te cumprimentando, disse que já se inscreveu lá no seu canal, tá? Foi muito Obrigado, bom Paulo. você mostrar suas experiências. A Keila também disse que foi incrível, que está assim, inspirada com as coisas que você falou, tá? A gente tem que bastante elogios, tá? Da sua postura, né? De ver da onde você conseguiu chegar, tá? Você quer fazer mais alguma consideração, mais alguma fala? A gente ainda tem um tempinho. Não, na verdade, cara, eu queria te agradecer pessoalmente. Obrigado, professor, pelo carinho aí, cara, pela amizade aí que você sempre mostra por mim aí. Sou muito grato, de verdade. Pô, tá sendo muito bom para mim fazer esse curso. Eu estou muito feliz com essa possibilidade. Fiquei muito honrado, né? Mais uma vez aí com o convite. Assim, eu agradeço muito a Deus por tudo. Realmente não foi fácil chegar até aqui. Sei que não vai ser tão fácil se manter e não é tão fácil crescer, mas Deus é bom, eu vou conseguir me manter, crescer, assim como todos nós sempre conseguimos. Por mais que a gente tenha dificuldade, né? A nossa fé faz a gente, né, subir em montanhas, né? Então, assim, o teclado, essa semana de teclas foi uma iniciativa muito legal, porque a gente tem que divulgar o instrumento que a gente toca, né? Eu acho muito importante isso, porque a gente fazer o que a gente gosta é muito gratificante. É difícil para mim falar que eu vou trabalhar quando eu vou dar aula, sinceramente é difícil, porque eu vou fazer o que eu gosto, eu vou tocar, eu vou ouvir alunos tocando, é, eu tenho uma aluna, a Vitória, que ela vai se formar agora dia 12, ela tem 17 anos. A menina tem uma facilidade de tocar, por exemplo, né, e cantar. Então, ela toca lá
Titanic, canta em inglês, toca, assim, por exemplo, outras músicas lá. Então, assim, você vê que o poder que a música tem, né? Eu nasci deficiente visual, muita gente falou com a minha mãe assim, o Bruno vai ficar difícil para o Bruno estudar, para o Bruno trabalhar, como é que ele vai ter uma vida normal? E assim, eu sinceramente, em momento nenhum deixei essas palavras me alcançarem, sabe? Que eu sempre soube que quando a gente crê em Deus e a gente trabalha, a gente é recompensado. Então, assim, a música fez por mim, assim, algo tremendo, né? Me encheu de Pegando, felicidade. pegando esse gancho, Bruno, a gente tem uma pergunta aqui da Luciana, tá? Ela quer saber como que a música entrou na sua vida, tá? E em que momento ser professor de música se tornou uma missão. Então, é muito engraçado isso, que quando eu tinha uns 10 anos, 9, estava muita época do pagode, tocando belo, cara metade, essas coisas assim. Eu queria ser pagodeiro, cara. Falei, pô, vou aprender a tocar alguma coisa aí, qualquer instrumento, arrumar um monte de namorada. Então, assim, foi aquela onda assim do pagode. Aí comprei um violão, veio um cara aqui na minha casa, não me ensinou nada. Eu não aprendi nada. Falei, vem esse violão, mãe, que isso não é para mim, não. Quando eu tinha 19 anos, eu cismei de aprender a tocar teclado. Falei, eu tive a criação na igreja, gostava muito lá de ouvir os louvores. Comprei um teclado. E a minha tia conhecia um professor particular. Aí ele chegou, sentou assim no sofá lá de casa, eu falei, ô professor, você vai me dar aula, mas eu não enxergo, será que tem algum problema? Ele falou, problema nenhum, vamos começar? Aquilo ali, cara, já me deu um ânimo e eu comecei, aí com 3 meses, ele falou assim, você podia comprar um teclado melhor, cara, você leva jeito. Aí eu já comprei o teclado e comecei a tocar e tal, aprendi, aí comecei a tocar na igreja um bom tempo, aí um amigo meu que tocava violão, tinha um professor, ele dava aula de teclado também, eu fiz uma aula particular com ele também, e a partir dali, meu amor pela música mudou tudo. Aí eu já comecei a pensar, poxa, eu podia ser professor. Aí me inscrevi no conservatório, foi até engraçado, porque eles falavam, como que você vai estudar aqui? Eu vou fazer sua inscrição, mas não garanto que você vai estudar aqui, não. Isso aconteceu mesmo. E aí, todo mundo entra em fevereiro lá. Só que para mim não teve como. Eu só consegui entrar lá em março, mesmo assim, que juntou 5 pessoas para me ouvir tocar. Aí eu toquei 2 músicas, uma virou e falou assim: ele nem esbarrou nas teclas e tal. E aí ela falou: a diretora, segunda-feira você começa com a gente. Aí foi até engraçado, porque chegava a semana do teclado, eu tocava. Não sei o que, tinha um evento, eu tocava. Então, assim, foi tudo se transformando rápido. E aí um dia eu encontrei com um professor que falou sobre fazer a faculdade de música e tal, que era legal, que não sei o quê. E nisso eu já tinha, nasceu o desejo de ser professor. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu comecei a trabalhar numa ONG como professor, eu trabalhava numa ONG para menores infratores, que eles ficavam lá internados lá, né? E comecei a dar aula de teclado para eles. Aí minha carreira começou a deslanchar. Aí eu consegui depois pegar o cargo no conservatório, depois que eu terminei o técnico, né, já tinha feito licenciatura, e aí hoje eu já estou nessa caminhada. Lá já vai fazer 2 anos, 3 anos ano que vem, vai fazer 3 anos. Esse ano é meu primeiro ano com a educação infantil, e na ONG foram 7 anos. E só fazendo um adendo na educação infantil, Éder, é muito legal, porque na educação infantil, eu já sou o tio Bruno, né? Crianças de 3, 4 e 5 anos. Aí eu virei o tio Bruno. Cara, que gratificante, cara. Você tá na rua, assim, porque é no meu bairro, vem uma criança e te dá um abraço, cara. Ô, tio Bruno! E assim, poxa, foi uma experiência que eu tive muito legal. Porque com eles eu trabalho assim. A professora fica na sala, claro, né? Como é que eu ia dar conta de ver 20 alunos, né? Não tem como. Então, ela fica na sala, ela olha para mim, me ajuda a fazer os círculos, as rodas, e eu faço as atividades musicais, trabalhando com passo, ensinando eles a cantar. Então, cara, é um trabalho também que eu ganhei de presente, vamos dizer assim, um presentão que eu ganhei esse ano.
Então, estou tendo essa experiência também, que é totalmente oposta, né, do teclado, que é onde a gente busca performance, né? Sim, Mas tem sido também um trabalho muito gratificante para mim também, trabalhar com as criancinhas. certo. Para a gente encerrar, eu vou te perguntar só mais uma coisa. Onde você quer chegar? A gente já viu que você já tem vários títulos, você já tem um cargo no conservatório, tá? Mas eu acredito que você não quer parar. Onde você deseja chegar? Não. Ô, cara, eu, assim, sinceramente, meu grande objetivo, cara, é poder dar aula para mais pessoas, ter a possibilidade de conhecer mais pessoas, e eu quero dar aula sempre assim, de acordo com o que eu acredito, que é aquela aula que vem quebrar um pouco com o convencional. Porque eu fiz Bituca também, né, em Barbacena, é um curso livre, né, e Sim, lá mudou a minha vida, cara, porque eu estudei com o Felipe, né, o Felipe Moreira, o Luciano conhece, um cara, assim, sensacional, meu amigo hoje, Felipe, é uma concepção, cara, de ser mesmo, de ter a performance ali mesmo, musical, e não ficar no convencional. O que isso trouxe para mim? A questão de tocar as músicas em todos os tons mesmo, a questão de estudar as performances. Por exemplo, ouvir um César Camargo Mariano e tirar as músicas dele, por exemplo, ter referência, sabe? Buscar uma performance realmente assim bacana e ensinar para os alunos não ser técnicos, e sim ser músico mesmo, passar alegria, que é o que eu falo para os alunos, sabe? Assim, música vem para trazer alegria para a gente, não peso em ter que estudar uma peça musical assim para poder só para ter a performance. Então, respondendo especificamente, aonde que eu quero chegar? O cara, eu quero alcançar muito mais gente do que só no conservatório, entendeu? Eu quero ter um espaço maior para alcançar mais pessoas, para também ajudar a divulgar essa música que eu acredito tanto e outras pessoas, né? Como você, o Luciano, o próprio Felipe, que eu falei que mudou assim o meu jeito de pensar, que me deu tanta coisa como, por exemplo, a didática, que eu acho tão importante em música, sabe? Então é isso. muito bom, né? E assim, a gente tem certeza que você vai conseguir chegar, né? Porque você é um cara determinado, você é um cara com esse carisma, com essa determinação, né? E só uma questão de tempo aí para você conseguir chegar nos seus sonhos e concluir seus objetivos. Né? Creio que é um cara que não vai parar de estudar, né? Vai sempre buscar se aperfeiçoar, que é o que você tem feito, né? Na sua caminhada, e a gente vai encontrando, né? Novos amigos, novos parceiros, Com certeza. musical. Tá, eu quero sim te agradecer, Bruno, muito, tá? Muitos comentários aqui que as pessoas foram inspiradas pela sua trajetória, pelas suas Muito conquistas, obrigado a todos pelos comentários aí, pelos elogios, fico muito feliz. tá? E eu quero te dizer, sim, que quando você chegou aqui para nós, né, e a gente ficou sabendo que a gente teria um aluno com deficiência visual, e a gente ficou pensando, como que a gente vai trabalhar com esse aluno no formato EAD, né? Onde a gente precisa gravar, onde a gente precisa que o aluno nos veja, né? Onde o aluno precisa ler a partitura, tá? E assim, eu fui de um em um. Falei, Luciano, você tem experiência? Não. Falei, Andy, você tem experiência? Não. Aí eu lembro que a Vânia tinha nos dado alguma coisa em educação musical, de alguma coisa em braille, mas assim, a gente sabe que a gente tem pouca literatura, né? Para Sim, sim. para o público, né? Com deficiência visual. Mas eu quero te dizer que está sendo tão leve e está sendo tão enriquecedor para nós também ter você aqui, tá? Porque também nos desafia, tá? Também faz a gente sair do padrão, da caixinha, né? Das limitações que a gente também tem, tá? E assim, todo momento que eu tenho com você, nos nossos meets, né? Onde a gente faz prova, onde a gente compartilha algum ensinamento, eu aprendo muito.
tá? E, assim, estou muito feliz de ter te conhecido, ter você como aluno e como um amigo agora, tá? Ah, obrigado, professor. Eu faço das suas palavras as minhas também, cara. Você é um cara que, pô, um amigo bacana que eu fiz aí. E assim, eu tenho aprendido muito também contigo, com os professores aí. Eu tenho realmente aproveitado muito esse bacharelado, porque quando eu decidi fazer, né, esse projeto de estudar com vocês, eu não pensei assim, porque eu falei, eu vou fazer. Depois que eu fiz a inscrição, que eu falei, e agora? Como é que será que é a plataforma? Como é que vai ser? Eu falei, mas eu tenho que fazer esse bacharelado, eu vou viver meu sonho. E para mim tá sendo, para mim também está sendo super leve, cara. Eu tô realmente também muito feliz e muito satisfeito com o conteúdo, com tudo, sem exceção. Sou muito grato aí a vocês e com certeza a gente que gosta da música, a gente acaba sempre ganhando presentes dela. E é isso, eu acho que o que fica para nós é aquilo que você falou, né? É a gente enxergar o aluno na sua individualidade, naquilo que ele é, naquilo que ele precisa, com as suas limitações, né? Eh, e você fez eu enxergar dessa maneira, tá? Porque chegou uma coisa para nós que era diferente, tá? E não foi, quero dizer que não foi difícil, tá? Tá sendo muito prazeroso para nós ter você aqui, tá enriquecendo o nosso curso, a nossa fala, o nosso jeito de ensinar, nos dando novas oportunidades também de aprender, tá? E creio que vai abrir aqui para quem nos assiste, essa maneira da gente enxergar o aluno como ele precisa, tá? E ajudá-lo com as suas limitações, com aquilo que ele traz de bagagem, né? E nos fazendo também melhorar como pessoa, tá? Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a todos e você também, professor. Muito obrigado mesmo. Pessoal, deixei aí o form, está no chat, para vocês marcarem presença, para vocês receberem um certificado, tá? Então não esqueçam então de preencher. Agradeço aí todo mundo que esteve aqui, todo mundo que compartilhou conosco aqui nessa noite, tá? Só quero lembrar que amanhã a gente não vai ter palestras, tá? Devido ao jogo da seleção, amanhã a gente vai parar mais cedo, tá? Aqui na universidade. Tá? Mas na sexta-feira a gente continua, tá? A partir das 18 horas. Então a gente vai ter o recital às 18 horas, professor Luciano. Às 19 horas vocês vão ter uma palestra comigo e com a Luciana Oliveira, tá? E às 20h30, uma nova palestra com o Eurípides, também envolvendo teclado, na parte mais eletrônica, como fazer pad, tá? Como trabalhar essa questão mais tecnológica do teclado. Tá? Então, conto com vocês na sexta-feira. Tá? Amanhã a gente não tem, mas na sexta-feira a gente volta e eu mando as informações para vocês nos grupos, na sala de coordenação, tá? Para vocês terem os links de acesso. Tá bom? Então, gente, boa noite a todos. Bruno, mais uma vez. Tá? Foi um Obrigado, prazer ter professor. você aqui. A gente se Prazer foi vê em meu. novas oportunidades. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até mais.